Opa, e aí pessoal, bem-vindo ao Fórmula de Limpeza. Então vamos falar de produto, hein? Cara, assunto polêmico, porque produto tem muito no mercado e cada vez que você vê aquele grupo do WhatsApp, cada hora aparece um produto melhor, você fala, meu Deus, que produto você usou? Então, nossa. Então antes de falar de produto, qual é o melhor produto, qual que a gente usa, qual é o que dá certo, primeiro você precisa entender um pouco de processo de lavanderia, tá? Se você ainda não sabe. Se você sabe, tudo bem, então fica aqui comigo até o final para você entender, tá? Então, presta bem atenção. Esquece um pouco o conceito que você sabe, abra um pouco a sua mente para a gente entender um pouco de processo. Nós vamos entender os 6 passos essenciais para a limpeza profissional de estofados. Não são 6 passos opcionais, são essenciais. Se você estiver fazendo tudo isso, tudo ok. Se estiver faltando alguma coisa, você precisa se adequar. Então fica até o final para pelo menos entender se você está fazendo correto ou você que está aprendendo agora, fica aí comigo. Então, gente, o primeiro passo são 6 passos, né? O primeiro passo seria a umectação. Falei, nossa, o que é isso daí? Umectação. O primeiro passo vamos lá, a umectação, que se inicia por umedecer todo o tecido, tá, gente? Então, o que você faz no sofá, no colchão, no estofado? A gente umedece ele primeiro com produto específico, porque o processo de umectação ele não é simplesmente para molhar. Ah, vamos dar uma molhadinha. Não, não é isso, né? O processo de umectação, ele vai facilitar a ação dos produtos que você vai colocar no processo posterior. Alguns produtos ele diminui a tensão superficial das fibras, abrindo as fibras, ou seja, ele consegue que a sujeira ela seja removida com mais facilidade e consiga absorver melhor os produtos na segunda etapa, entendeu? Então o processo de umectação ele é muito importante. Então qual é o produto que você vai usar para fazer isso? A gente vai falar, na próxima aula vamos falar passo a passo, o que você usa, o que você não usa, o que é bom e o que funciona, tá? Processo de umectação você precisa fazer. Depois que você fez isso, você tem um processo de pré-lavagem. O processo de pré-lavagem, ela é antes da lavagem propriamente dita. Então, por exemplo, chiclete, está grudado num sofá, está grudado no carpete, está grudado, né? Por exemplo, também manchas de gordura acentuadas, que você consegue ver que a gordura, alguma coisa assim muito mais forte, né? Então ali uma raspagem, alguma coisa ali, você precisa fazer esse pré-tratamento de uma sujeira um pouco mais pesada antes de fazer a limpeza, tá bom? Então, sujeira incrustada, então que produto que você usa? Uma base de solvente, a base de solvente natural, o que é legal? Então vamos indicar um produto para você aqui fantástico que você faz essa pré-lavagem antes de começar a limpeza. Então a lavagem, depois que você fez isso, você realmente então vai aplicar os produtos para lavagem, onde você vai conseguir fazer a extração, né? Você vai ter ação mecânica, vai escovar todo o tecido e você vai conseguir fazer a extração dessa sujeira orgânica, dessa sujeira, dessa oleosidade, de tudo que tiver ali de matéria orgânica e residual que possa existir. Então, depois que você fez a limpeza, nosso tecido está limpo, show. Ficou algumas manchas ainda? Pode ser que sim, às vezes não, mas às vezes tem. Mas o próximo passo é o processo de alvejamento e desinfecção. O processo de alvejamento, essa etapa ela é dedicada para remover as manchas, tá? Então, por exemplo, tem manchas, tem mancha de sangue, aquela mancha de suco, aquela mancha, eu não sei que mancha, tem uma infinidade de manchas, ok? Então, é no processo de alvejamento que a gente vai conseguir fazer o processo de remoção de manchas. Nossa, existem vários tipos de alvejante no mercado, tá? Os alvejantes, podemos classificar ele como produtos branqueadores. Ele tem um processo, por exemplo, existe hoje alvejantes peroxidados, né, à base de peróxido de hidrogênio. Existem alvejantes hoje clorados, à base de hipoclorito de sódio. Existem alguns outros tipos de alvejantes que dá para usar em tecido, mas não são muito comuns, mas eu não vou falar para não confundir a sua cabeça. O objetivo não é esse, é te dar o rumo correto. Então, entendeu? Então, sim, tem alvejantes que deixam o branco mais branco,
Tem alvejante que deixa colorido branco, arranca a cor, tem tecido que entendeu? Alvejante que vai deixar o colorido mais colorido, removendo as manchas ali, então com materiais oxidantes ou então com oxigênio ativo. Então qual que é o melhor? Olha, vou falar para você que você tem que usar os dois tipos, viu? Porque existem diversas situações que exigem talvez que você use produtos diferentes. Então, quando que eu sei qual tipo de alvejante que eu vou utilizar nesse tecido? Então, é aí que entra a fórmula de limpeza, para você entender não existe produto ruim, existe onde que eu posso utilizar esse produto em qual momento, ok? Então, eu vou te ensinar tudo isso. E o processo de alvejamento também, dentro desse processo é feito o processo de desinfecção, ok? Então, os alvejantes, por ser excelentes oxidantes, ele consegue fazer um processo de desinfecção, seja por oxidação, seja ali talvez por liberação de oxigênio com radicais livres, que possam ali fazer todo o processo de higienização completo, né? A gente vai se aprofundar muito bem nisso, vamos fazer alguns testes, algumas experiências para você entender muito bem o que é essa parte aí, alvejamento e desinfecção. Nossa, Gustavo, e aí, né? Então, depois que você fez esse processo, você conseguiu remover as manchas, você fez aquela desinfecção no tecido, né? Que é para matar os micro-organismos patogênicos que fazem mal à saúde, tal coisa do tipo, né? Vírus, bactérias. É nesse processo que acontece a higienização, porque você fez a lavagem e você fez um processo de desinfetar. Então, preste bem atenção. Limpeza não é a mesma coisa que higienização, tá? Então, a higienização é a junção de limpeza mais desinfecção. Então, você limpa e desinfeta. Limpou, desinfetou, a junção disso você tem uma higienização, ok? Higiene. Então, higiene está relacionado ao processo de matar as bactérias, junto com o processo de limpeza, tá bom? Então, tem algumas nomenclaturas assim, por exemplo, higienização, sanitização, você tem esterilização, são coisas diferentes, confundem a cabeça da galera, tá? Então, cuidado com nomenclaturas, a gente vai falar disso um pouco mais no treinamento, tá bom? Mas você entendendo que lavar e desinfetar, esse processo junto é o processo de higienização, tá ok, é isso que você precisa saber, beleza? Então, terminando esse processo de higienização, você tem o processo de neutralização. Esse é um passo muito importante, mas alguns desconsideram isso, ok? Então, ele elimina vestígios de produtos utilizados em todas as fases, né? Por exemplo, alguns tipos de alvejantes, mesmo você fazendo o processo de enxágue muito bem feito ali com a extratora, coisa e tal, ele ainda deixa resíduo, tá? Talvez um resíduo de cloro, talvez um resíduo peroxidado, não vejo tanto problema com peróxido, mas se você usar, por exemplo, um hipoclorito de sódio, você não enxaguar direito, você pode deixar esse negócio agindo por um bom tempo, ali enfraquecendo o tecido, não é que vai acontecer, mas você pode até estragar. Ou pior, às vezes quando não estraga, deixa um cheiro horrível, né? Então, se ele não secar direito, deixa um cheiro de cachorro molhado. Aí você fala, meu Deus, e agora? Como é que eu faço para neutralizar? Então, você precisa neutralizar. Então, a partir do momento que você usa um alvejante para remover mancha, para desinfetar a parada toda, você conseguiu o resultado que você quer, você precisa fazer uma neutralização química disso, né? Você precisa neutralizar ali e deixar tudo ok. Tá? Então, quais os produtos que você utiliza para neutralizar? Por exemplo, você fez um alvejamento do colchão, o colchão ficou lindo, maravilhoso, mas, cara, eu preciso neutralizar essa paradinha que eu joguei ali. Como é que eu faço? Então, no treinamento eu vou te ensinar como você faz isso, tá? E depois que você neutralizou, deixou ele ali totalmente neutro, sem produto agindo, já limpo, já desinfetado, tudo certinho, é aí que você vem para a fase de acabamento. A fase de acabamento é onde você vai fazer o processo de secagem, você vai odorizar, você vai colocar um cheirinho legal, né? Eu jogo amaciante, né? Amaciante, fofa,
E, gente, para de jogar amaciante em fase de acabamento, tá? Então tem hora que você, né? Então existe outros produtos que você pode fazer para poder dar a fase de acabamento melhor, tá? Então assim, uma forma um pouco mais profissional, tá bom? Não tô falando que do jeito que, né? Mas enfim, eu vou te ensinar a forma correta de fazer, tá bom? E avaliar se tem alguma mancha, resíduo na peça e tudo bem. Então, quando você entende muito bem a etapa desses processos, você vai conseguir absorver na tua mente agora quais são os produtos, ok? Então, vamos agora à próxima aula. Eu quero que você preste muito bem atenção. Nós vamos falar de cada passo e nesses passos nós vamos falar de cada produto essencial para você fazer o processo correto, beleza? Agora que você entendeu o processo, se você não entendeu, você pode descrever aqui embaixo. Gustavo, não entendi muito bem esse processo, ok? Aqui embaixo da descrição do vídeo. E agora nós vamos falar item por item, mas falando de produto. Agora a coisa vai pegar. Bora lá, bora estudar. Próxima aula. Vamos lá.